Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Que alegria estar de volta aqui com o Torpedo 365. Hoje, o episódio número 123. 123 significa que já há 123 dias, ininterruptamente, nós estamos aqui, cada dia com uma nova reflexão, com um novo aprendizado, com uma nova palavra de motivação cujo objetivo único é levantar você, levantar seu moral, levantar o seu estado de espírito para que você viva a vida mais leve, mais feliz. Gratidão a você que é inscrito no meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal, tá bom? Sem você a gente não cresce, tá certo? Hoje, o Torpedo 123, nós vamos dar continuidade sobre o que nós começamos ontem, que é falar sobre a experiência de Oséias, né? Oséias, um dos profetas chamado Menores, e ele teve uma experiência muito marcante, muito impactante na sua vida, quando Deus disse para ele: Oséias, vai até um prostíbulo e toma uma prostituta como sua esposa. E Oséias, nós vimos ontem, teve 3 filhos com Gomer, que era a prostituta a quem ele tomou como esposa. Esses 3 filhos de Oséias eram Jezreel, Lo-Ruami e Lo-Ami. Tá? Significam dos nomes, né? Esses nomes significam Jezreel, que é o nome de um vale onde Deus prometeu destruir os exércitos de Israel. Lo-Ruami era filha, não amada, e Lo-Ami, não mais meu povo. Esse era o significado daqueles 3 nomes dos filhos de Oséias. No capítulo 2, nós vemos Oséias aí de novo, né? Correndo atrás da esposa, correndo atrás da mulher que era uma adúltera, né? Que inclusive diz o versículo 4, né? Que ele não ia mais favorecer os filhos dela, porque eram filhos de adultério. Então, além dos 3 filhos que ela teve com Oséias, ela teve outros filhos que Oséias tratava como se fosse dele, né? Mas ele ameaça: eu não vou mais correr atrás deles, eu não vou cuidar deles como meus filhos e tal. Mas é interessante que todo o capítulo 2 descreve, na verdade, a mesma experiência de Deus para com o povo de Israel. Novamente, né, eu vou falar aqui, Deus corria atrás do povo de Israel, assim como Oséias estava correndo atrás da sua esposa, né, de Gomer. As palavras de Oséias em relação a Gomer refletiam muito bem, era um retrato das palavras de Deus na sua relação com o povo hebreu. Mas no capítulo 3, nós encontramos uma outra ordem de Deus a Oséias. Vamos ler o capítulo 3, é bem curtinho, tá? Diz assim: então o Senhor me deu uma ordem: vá procurar sua mulher e volte com ela para casa. Ame-a, embora ela goste de trair você com outros homens, porque o Senhor ainda ama Israel. Embora os israelitas se voltem para outros deuses e lhes ofereçam bolos de passas. E olha o versículo 2, que interessante. Assim eu a comprei de volta por 15 moedas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar sozinha em casa por muitos dias. Não vai sair para se prostituir com outros homens. Vai me esperar, e eu também esperarei por você. Isso mostrará como o povo de Israel ficará muito tempo sem um rei ou um príncipe, sem um altar, sem um templo, sem sacerdotes e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão ao Senhor seu Deus e ao Messias, seu rei. Eles se aproximarão tremendo, muito humildes do Senhor e de suas bênçãos. Isso vai acontecer nos últimos dias. Olha só que coisa interessante. A Bíblia não relata, mas outras fontes dizem que Oséias comprou Gomer por 15 moedas de prata e 1,5 barril de cevada num leilão de escravos. Gomer, ela se decaiu tanto na vida,
ela se arrebentou na vida de prostituição, na vida de pecados que ela levava. E ela, enfim, foi tomada como escrava e foi vendida como escrava. Mas mesmo nessa situação, Oséias colocou no seu coração, e até por ordem de Deus, ele foi e comprou de volta a sua esposa, a esposa a quem ele amava. Ele a comprou por 15 moedas de prata. E essa história de Gomer e de Oséias, de como Gomer vivia traindo Oséias e Oséias vivia correndo atrás de Gomer, até que Oséias foi comprá-la num leilão de escravos, numa situação humilhante, reflete muito bem a história do povo de Israel na sua relação com Deus. Porque Deus vivia correndo atrás do povo, amando o povo e o povo se prostituindo com outros deuses, oferecendo sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos a outros deuses. E Deus sempre dando oportunidade para o povo voltar. E aí tem uma figura muito bonita que eu encontro aí no capítulo 3, que é Oséias comprando Gomer por um preço, num leilão de escravos. Você lembra que eu disse ontem que o nome Oséias ele deriva do nome Yoshua, que é o mesmo nome de Jesus no hebraico, Yoshua ou Yeshua. Pois é, Oséias representava muito bem aí, nesse texto, o próprio fato de Jesus um dia comprar com o seu próprio sangue os seres humanos a quem ele criou, a quem ele amava e ainda ama, e que se prostituíram e que se corromperam diante de outros deuses, diante do pecado, diante da maldade. Mesmo diante de tanta maldade e pecado e de tanta corrupção, Jesus continuou amando o filho e a filha que ele tinha criado. E foi por isso que ele veio e comprou nesse leilão de escravos, escravos do pecado. Porque quando nós pecamos, nós continuamos na prática do pecado, nós não somos nada mais, nada menos do que escravos do pecado. Por isso que Paulo diz que nós somos comprados por preço. Não foi com prata nem com ouro, mas com o sangue de Jesus. Nós vivíamos escravizados no mundo do pecado e hoje nós não precisamos mais estar escravizados. Jesus nos libertou, assim como Oséias libertou Gomer lá da vida de escravidão na qual ela vivia. A história de Oséias, ela é uma história muito linda. É uma história de um amor, né, um amor platônico, um amor cheio de paixão, de loucura, mas é uma história de alguém que queria o bem da pessoa amada. É uma história comovente porque fala de um homem correndo atrás de uma mulher que se prostituía, que não queria nada com ele, e porque representa também o amor que Deus tem por você e por mim. Eu gosto muito do livro de Oséias. É um livro que fala muito ao coração. É um livro que mexe com as nossas emoções, porque quando nós paramos para pensar o quanto o ser humano é mau, é maldoso, é corrupto, e nós pensamos nesse Deus tão amoroso, né? E tem gente que fala assim, se eu tivesse no lugar de Deus, eu já tinha exterminado a raça humana. Sim, porque nós não temos paciência. Nós não temos paciência nem com os outros e nem conosco mesmos. Mas Deus não, Deus é um Deus longânimo. Deus não desanima fácil de você e de mim. Oséias podia simplesmente desistir de Gomer. Podia simplesmente dizer, Senhor, já fiz o que eu podia. Eu já casei com ela, já me apaixonei por ela, já tive filhos com ela, ela continuou me traindo, ela continua correndo atrás de outros homens. O que mais eu posso fazer por essa mulher que já não tenha feito? Mas Deus disse a Oséias, vai, faz mais uma coisa, compra ela com dinheiro, com preço, no leilão de escravos. E aí você vai entender o tamanho do amor que eu tenho pelos meus filhos, o tamanho do amor que eu tenho e a vontade que eu tenho de salvá-los da escravidão do pecado. Eu acredito, sabe, que a partir dessa experiência, Oséias teve muito mais autoridade para falar do amor de Deus.
porque como ninguém, ele conhecia, ele sabia muito bem o que era amar sem ser amado, o que era amar e ser traído, o que era correr atrás de alguém que sempre estava virando as costas para ele. Oséias podia falar com autoridade. Eu sei, eu entendo um pouquinho do que Deus passa com esse povo, porque eu também passei isso com Gomer. Eu corri atrás, eu amei, eu fui traído, eu fui desvalorizado, mas eu busquei. E assim como Oséias resgatou Gomer, Deus também nos resgata da escravidão do pecado. Eu quero deixar esse torpedo aí para a sua vida, para o seu coração hoje, tá? Eu quero deixar essa reflexão para você, porque nós não somos melhores do que Gomer. Nós não somos mais perfeitos. Você pode dizer assim, Antônio, eu não sou uma prostituta, um prostituto. Não, eu sei que não. Mas para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Para Deus nós somos pecadores, carentes da graça do Senhor, como Gomer era carente da compaixão e do perdão de Oséias. Para Deus nós somos seres humanos totalmente sem rumo quando nós cometemos pecado. E Deus sabe. Deus sabe cada vez que nós erramos, cada vez que nós pisamos na bola com Ele, né? Deus conhece. Mas a capacidade de Deus de perdoar, a capacidade de Deus de resgatar, ela é ilimitada. Que você guarde isso no seu coração. Que você guarde isso na sua mente. Não existe distância tão longe onde você possa ir que as mãos do Senhor não possam alcançar você. Pode ter certeza disso. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida e te dê esse conforto, essa paz, essa esperança ao seu coração. Amanhã eu volto com o torpedo número 124. Fica com Deus e até lá.